Obrigado. Vamos orar antes de começar? Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos dando, essa manhã. Obrigado por essas canções belas, Pai, os pensamentos que já pudemos ter aqui sobre o Seu Filho morrendo na cruz, sobre o privilégio, Pai, de podermos dar ao Senhor a oferta que isso representa a Ti. E, Pai, pedimos que o Senhor nos guie nesse momento que vamos passar agora juntos, estudando a Tua Bíblia, a Tua Palavra, que possamos sair daqui com direções para nossas vidas e também cheios de esperança, Pai, pelo que o Senhor tem feito conosco. Nós te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite. Estamos eu, a Ana, nossos filhos estão lá em cima. Já falei com a turma lá de cima que eles podem vir falar conosco depois de tudo que eles viram lá. Nossos filhos têm 8 anos, a menina e a mais nova e o mais novo tem 5 anos. Mas muito obrigado pelo coração de vocês, pelas coisas que a gente ouve falar de vocês. A gente estava muito ansioso de passar esse tempo aqui e ver rostos que a gente não tinha visto ainda tão de perto. Vamos a Mateus 5. Hoje vamos estudar sobre humildade. Há alguns pecados em nossa sociedade que são bem admirados, não? Humildade certamente não é uma das virtudes mais admiradas. Uns anos atrás, na verdade, a MTV exibia um comentário que falava sobre os 7 pecados capitais. E o comentário exibia basicamente a opinião de cantores e artistas famosos sobre esses pecados capitais. E quando chegou a hora de falar sobre orgulho, um dos cantores falou assim: orgulho é pecado? Eu acho que não, isso deve ter sido invenção de alguém. Aí outra atriz famosa falou: orgulho, pecado? Como assim? Nossas crianças precisam de orgulho para crescerem saudáveis. E óbvio, a gente entende que existe um orgulho que é bom e que é necessário. O orgulho que é uma admiração, um respeito, que você olha para outra pessoa e faz: puxa, meu coração encheu de orgulho. Esse orgulho é bom, e ele está nas Escrituras também. No entanto, há um outro tipo de orgulho, que a palavra de Deus diz que é muito nocivo, e que é, na verdade, a raiz de todos os pecados. E se o mundo já é fascinado pelo luxo, pelo materialismo, pelo dinheiro, pelo sexo, quando o assunto chega em orgulho e humildade, a confusão reina completamente. Mas olha só, como poderia ser diferente? Olha na televisão e olha a vida dessas pessoas. A gente vê elas tendo uma vida completa, podem ter fama, podem até ter dinheiro e luxo, mas tem relacionamentos que duram, tem algo que realmente as deixa completa na vida. Olha para o seu vizinho ou para o seu parente que está buscando as coisas só desse mundo. É a vida que a gente deseja para nós. A gente deseja, às vezes, coisas que essas pessoas têm, mas é o que realmente parece preencher alguém, encher-se de orgulho e viver a vida como a gente vê as pessoas vivendo. Jesus tem uma visão completamente diferente sobre orgulho e humildade. Me acompanhe, por favor, em Mateus 5, versículo 5. Jesus fala assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Jesus falou esse versículo daqui no primeiro sermão maior que ele prega nos evangelhos, o Sermão da Montanha. O sermão que para muitos representa a constituição do cristianismo, os princípios mais centrais da vida cristã. E esse versículo traz muitas perguntas para a gente. Bem-aventurados, o que quer dizer bem-aventurados? Humildes, o que é humildade, afinal de contas? Receber a terra por herança. Muitas perguntas para nós, não? O que significa ser bem-aventurado? Se você abrir um dicionário no português, a definição de bem-aventurado é a seguinte: é aquele que goza de grande felicidade. É aquele que possui a graça divina. Outras traduções da Bíblia trazem a palavra abençoado. Abençoados os humildes. Ou outras ainda falam simplesmente felizes. Felizes os humildes. No entanto, a palavra bem-aventurado tem um significado mais cheio do que todos esses termos. O termo no grego que foi traduzido como bem-aventurado, ele significa e traz a ideia de contentamento, de preenchimento, de satisfação, de completude. Na verdade, essa palavra Makarios, uma palavra muito parecida, era usada pelos gregos para descrever a ilha de Chipre. A ilha de Chipre é uma ilha lá no Mediterrâneo, paradisíaca. Ela
tem areias brancas, lindas ao redor dela. Ela tem aquela água transparente que a gente está acostumado a ver nas fotos do Caribe. A terra dessa ilha é extremamente fértil. O que você planta lá, nasce. E aí os gregos pensavam naquela ilha da seguinte forma: olha, se você mora nessa ilha de Chipre, se você mora em Macários, você não precisa de mais nada. Você não precisa sair dessa ilha para você encontrar a verdadeira felicidade. Você vai ter tudo o que você precisa dentro dessa ilha. E aí Jesus pega esse termo e ele fala: bem-aventurados os humildes. E ele quer ensinar para a gente. Todo mundo quer humildade, todo mundo quer felicidade, não? Você quer ser feliz, eu quero ser feliz, não é verdade? E a gente pode descrever a história do homem como a história de homens e mulheres querendo ser felizes. E Jesus quer que a gente seja feliz. Há uma parte da vida cristã importante que tem a ver com compromisso, que tem a ver com se negar, que tem a ver com carregar a nossa cruz. Mas essa não é a parte mais importante do cristianismo. Compromisso por compromisso não resume a mensagem de Jesus. Jesus quer que nós sejamos felizes. Jesus veio com essa mensagem. Ele quer trazer coisas realmente boas para nós. E o Evangelho é a mensagem de Deus que é perfeita para nos trazer felicidade. Deus conhece nossas vidas porque foi Ele que nos fez. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe daquilo que precisamos. E o Evangelho foi feito sob medida para trazer essa felicidade para nós. Só que o caminho de Jesus para nos dar felicidade é um pouco diferente do que a gente vê por aí. Jesus quer de fato nos dar uma felicidade. E Ele quer nos dar uma felicidade como os gregos imaginavam que era possível ser feliz naquela ilha. Uma felicidade que independe de circunstâncias. Uma felicidade que não tem a ver com como as coisas estão no seu trabalho. Que nem tem a ver com como andam seus relacionamentos mais próximos. Que não tem a ver com se você tem um carro bom ou se você mora numa casa própria. Uma felicidade que transcende tudo isso e que tem poder para alcançar nossas vidas, mesmo que as nossas circunstâncias não sejam ideais. E mesmo que as coisas não estejam indo tão bem em nossa vida como a gente gostaria que fosse. Uma felicidade que pode nos deixar verdadeiramente bem-aventurados. E você lê essas bem-aventuranças e você vê Jesus falando várias coisas que parecem que vão contra o que a gente imagina que é o caminho da felicidade. Mas sabe, de todas, essa eu acho talvez a mais chocante. Bem-aventurados os humildes. Parece, vamos ser honestos aqui, a gente ama Jesus, mas não parece que Jesus está meio fora de sintonia com o nosso mundo? Imagina você chegando numa entrevista de emprego e falando para o entrevistador. Quais são as suas... Seu entrevistador te pergunta, como que você se descreve? Quais são as suas qualidades? Eu sou uma pessoa humilde. Imagina a sua chance de conseguir esse emprego. O quê? Humilde? Eu não preciso de uma pessoa humilde no meu trabalho, pelo menos lá no meu trabalho não é esse tipo de pessoa que parece ser valorizada. As pessoas que se quer trabalhando são as assertivas, são as que sabem o que querem na vida, são as que vão atrás do que querem e vão chegar lá, custe o que custar, atropele quem atropelar. Não é isso que a gente vê por aí? Os que vão, os que conseguem, os que fazem acontecer. Mas se os humildes não têm cacife nem para conseguir um emprego, como que os humildes vão herdar a terra por herança? Qual é a chance? O que Jesus quer dizer com isso? Jesus definitivamente não parece conhecer o mundo em que vivemos. Ou então é o mundo em que vivemos e nós mesmos que não parecemos conhecer o poder do que Jesus nos ensina. Jesus e as Escrituras definem a humildade como algo nobre, como algo poderoso, como um alicerce do caráter cristão, sobre o qual todas as outras virtudes são construídas. Sem humildade não há cristianismo. Sem humildade não há discipulado. O ato de nós seguirmos a Jesus, o ato de nós sermos aprendizes de Jesus. Porque sem humildade não existe o desejo de aprender e de se colocar aos pés de outra pessoa. Mas como que a gente pode ser humilde de um mundo que caçoa da humildade e que levanta e idolatra o orgulho? Bem, o mundo descreve humildade como subserviência. Não, quando você não sabe o que você quer, você é Maria com as outras, você é levado por qualquer vento de doutrina, você é meio simples, meio pacato, meio bobo.
E você vai junto. Humildade para o mundo é fragilidade. Os humildes são aqueles que optam pelo caminho da fraqueza porque não conseguem obter o que querem. Não têm força para se impor e para conquistar aquilo que realmente quer. No entanto, no grego, a palavra que foi traduzida aqui como humilde, ela é a palavra praose. E essa palavra descreve uma pessoa moderada, uma pessoa gentil, uma pessoa até em certos aspectos doce. Ela é mais próxima do termo manso, na verdade. Muitas traduções falam, bem-aventurados os mansos. Jesus também usa esse termo para descrever a si mesmo, em Mateus 11, 29. Você pode anotar se quiser. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A palavra praose, a palavra humilde, no contexto do Novo Testamento, significa trazer a ideia de controle sobre suas próprias forças, de colocar em xeque o poder que existe em você. Traz a ideia de tornar as paixões que habitam dentro do nosso coração submissas, controladas. Por exemplo, uma dose de remédio. Eu tenho um monte de doença intestinal, então eu tomo remédio e eu sou muito agradecido, porque Deus deu inteligência aos homens para inventar remédio. Uma dose moderada de remédio pode salvar a sua vida, pode tirar muito desconforto de você, não é verdade? Agora, uma dose exagerada de remédio pode te matar e pode causar um desastre. Uma dose moderada de remédio é uma dose praose de remédio, uma dose humilde de remédio. Outro exemplo, uma brisa gentil. Aqui em São Paulo, especialmente em janeiro, fevereiro, a gente estava precisando de muita brisa, não? No meio do calor. Uma brisa gentil é ótima, é refrescante. Só que um vento exagerado, descontrolado, se chama furacão e destrói tudo. Então, um vento, ele é bom quando é moderado, quando ele é humilde, quando ele é manso. Um cavalo, não sei quantos aqui vêm do interior, o cavalo pode ser muito útil, não? Se for domesticado, puxa, ajuda a fazer o trabalho lá, leva pessoas de um canto para outro, até a polícia nas cidades usam os cavalos. Mas um cavalo não domesticado, selvagem, causa destruição num vilarejo. Um cavalo domesticado é um cavalo humilde, um cavalo praose. A gente pode aprender muito sobre essa palavra com um exemplo. Vamos lá em Números, capítulo 12. Vamos falar um pouquinho sobre Moisés. A gente sabe que a Bíblia foi escrita em 3 línguas originais, né? A maioria de nós sabe disso. O Novo Testamento foi escrito completamente em grego. O Velho Testamento foi escrito quase que por completo em hebraico, que era a língua dos judeus. E partes deles foram escritos em aramaico. Mas aí, uns séculos antes de Jesus vir, uns 2 ou 3 séculos antes, os judeus traduziram o Velho Testamento do hebraico para o grego, porque era a língua falada pela maior parte das pessoas ali no Mediterrâneo, onde os judeus viviam. E essa tradução, ela então deu para a gente uma versão do Velho Testamento em grego. E aí, quando os tradutores traduziram esse versículo aqui de Números 12, imagina que palavra que eles usaram para descrever Moisés. Praose. Olha aqui em Números 12, versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Moisés era manso. E o termo que que os tradutores decidiram usar para descrever Moisés foi praose. Moisés era um homem humilde. Moisés era um homem manso. Moisés. E a gente pensa em Moisés, está tão acostumado com Moisés que a gente fala, é verdade, Moisés. Mas Moisés não tinha nada de manso. Moisés não tinha nada de humilde. Você lembra quando Moisés tinha 40 anos, e ele saiu lá perambulando, e ele viu um egípcio brigar com um hebreu? O que Moisés fez? Ele foi e matou o egípcio. Isso não é algo que um homem manso faz. Algo que alguém humilde, controlado faz. Mas foi lá o que Moisés fez. E aí Moisés fugiu, foi para o deserto de Midian, chegou lá, tinha tudo para se acalmar. Mas aí o que ele viu? Ele viu os pastores abusando das mulheres lá, e ele vai e arruma uma briga com os pastores.
De novo você vê o ímpeto de Moisés, o desejo dele de querer fazer o que é certo, mas sem a humildade necessária, sem a mansidão necessária para fazer o que é certo da maneira certa. Irmãos, que nós nunca nos enganemos a respeito disso. Para Deus, o que é certo é importante e a maneira como nós fazemos o que é certo é igualmente importante. Nunca podemos fazer o que é certo pegando um caminho tortuoso ou fazendo algo que, puxa, isso não agrada a Deus, a maneira como eu estou tentando chegar ao que é bom. Moisés precisava aprender, e aprendeu 40 anos naquele deserto. Deus ensinando a ele a pastorear ovelhas, a pensar nas motivações dele, a se controlar, para não só fazer o que é certo, mas fazê-lo da maneira certa. E aí mesmo assim, Moisés volta para o Egito para libertar o povo, e passa por 40 anos liderando o povo. E suportando vários tipos de dificuldades. E sabe, Deus usa esses 80 anos, Moisés morreu com 120 anos, Deus usa esses anos no deserto e depois liderando o povo para tornar Moisés um homem humilde. E pensar na vida de Moisés nos ajuda a entender como nós podemos nos tornar homens humildes. Estamos aqui porque nós queremos fazer o que é certo, não é verdade? Queremos servir a Deus. Um dia nós queremos ouvir de Deus. Muito bem, servo bom e fiel. Venha gozar do meu descanso. Venha gozar da minha alegria. E a gente quer estar perto de Deus. A gente quer viver nossas vidas da maneira correta. E o desafio para nós é aprender e perseverar no caminho que Deus tem posto diante de nós, para nós nos tornarmos esses homens e mulheres humildes. Bem, como Moisés aprendeu a ser manso? Será que há uma esperança para nós sermos humildes também, como Moisés aprendeu a ser humilde? Bem, Moisés aprendeu a ser humilde perdoando as pessoas. Quantas vezes as pessoas reclamaram contra Moisés? A gente quase que perde a conta, não? Reclamaram porque não tinha água, reclamaram porque não tinha comida, depois reclamaram porque tinha só um tipo de comida. Eu vi reclamação, é difícil, não? Ouvi alguém, Provérbios fala que tá com alguém que reclama o tempo todo em sua casa é pior do que ouvir uma goteira. Irrita, chateia, exige fé e energia da nossa parte vencer um espírito que reclama o tempo todo. Sabe, mas Moisés foi lá, ele perdoou as pessoas. Ele não só perdoou as pessoas, mas ele se colocou diante de Deus pelas pessoas. Ele falou, puxa Deus, por favor, tenha paciência. Não que Deus precisasse de alguém pedindo a ele para que ele tivesse paciência, mas isso mostra o coração de Moisés, desejoso de dar coisas boas às pessoas. Sabe, Moisés aprendeu a ser humilde, achando sua segurança em Deus. Moisés passava tempo com Deus. A Bíblia fala que ele entrava na presença de Deus e o rosto de Deus, e o rosto de Moisés resplandecia quando ele saía. Ele passava dias jejuando, buscando a face de Deus. A Bíblia fala que Moisés falava com Deus como um amigo fala com outro, face a face. Não com todo um tom de solenidade, mas falando. Eu estou me sentindo assim, Deus, eu quero isso, eu desejo aquilo. Moisés passava tempo com Deus. Ele passava tempo e ele achava a segurança dele em Deus. Era isso que tornava Moisés capaz de responder ao pecado das pessoas com mansidão. Ele não reagia ao pecado dos outros, porque ele havia passado tempo com Deus. E ele conseguia discernir, olha, as pessoas estão pecando contra mim, contra o Senhor, mas eu não preciso ir junto, eu não preciso pecar da mesma forma como ela está pecando comigo. Eu posso quebrar o ciclo, eu posso responder de outra forma, que não seja essa mesma. Moisés ele aprendeu a ser humilde servindo as pessoas, fazendo coisas, trabalhos que talvez não fosse para o líder de uma nação de 2 milhões de pessoas fazer, mas estava lá Moisés fazendo, estava lá Moisés orando pelas pessoas, conhecendo as pessoas por nome, se envolvendo na vida das pessoas, recebendo talvez, eu não sei onde eles moravam, em tendas, recebendo as pessoas em sua tenda, talvez cozinhando uns para os outros. Sabe, realmente sendo um homem que era um homem do povo, apesar de ser o líder. Porque, irmãos, em última instância, ser líder não muda a nossa natureza.
O fato de eu ser líder da igreja, isso não me torna melhor do que qualquer um de vocês. Não me torna nem mais espiritual do que você. Na verdade, disso eu tenho plena convicção de que eu estou longe de ser um dos homens mais espirituais dessa igreja. Apesar de Deus ter me escolhido para exercer esse papel, uma função. Hoje eu estou fazendo, amanhã provavelmente não vou estar mais fazendo, em algum momento não vou estar fazendo. Nós somos discípulos, nós somos iguais, nós somos irmãos uns dos outros. E se eu tenho liberdade para falar qualquer coisa para você, você igualmente tem a liberdade para falar comigo qualquer coisa que você veja em minha vida. E assim deve ser o nosso caminhar um com o outro. A humildade vem de nós servirmos uns aos outros, de nós nos tornarmos acessíveis uns aos outros. Não como discipulador e discípulo. Há um aspecto disso que é bom, sim, porque nos leva a assumir responsabilidade pela vida um do outro. Mas sabe o que eu proponho para nós? Que nós sejamos discípulos. Que nós sejamos discipuladores mútuos um do outro. Não andar num relacionamento de eu sou discipulador seu e você é meu discípulo, mas que tal nós dois temos simplesmente uma amizade espiritual? E uma amizade espiritual leva a mim e a você a falar a verdade em amor um para o outro. Me leva a assumir responsabilidade em partes por sua vida. Eu falo em partes porque, em última instância, nós precisamos assumir nossa responsabilidade diante de Deus. Só nós. Mas sim, sendo seu irmão, eu vou ver áreas onde você é fraco, onde você precisa de ajuda, e eu vou assumir a responsabilidade de ir te ajudar, de ir falar a verdade, de ir te ajudar a carregar o fardo, que às vezes é sozinho da gente carregar, se a gente não tiver uma ajuda. Mas andando lado a lado, e assumindo essa responsabilidade mútua de servirmos uns aos outros. Isso um homem humilde faz. E ao fazer isso, Deus trabalha e nos torna humildes. Um homem humilde é livre para confessar suas falhas. Você não tem medo de falar aquelas coisas mais vergonhosas sobre seu coração. Porque sua plateia é Deus. Você está servindo a Deus. Você não está fazendo um show diante de pessoas. Você não precisa esconder o que você é, ou as coisas mais cabeludas do seu coração. E todos nós temos coisas cabeludas. Todos nós temos áreas nas nossas vidas onde nos envergonhamos profundamente. Coisas que já fizemos no passado. E olha, coisas que fizemos não tão no passado assim. Tendências do nosso coração que nós carregamos até hoje. Não há por que termos vergonha. E se a gente confessa nossos pecados? E se a gente fala das nossas fraquezas? Isso constrói humildade em nossos corações. Porque fica claro de que nenhum de nós é super-homem. Nenhum de nós é tão bom assim, que já tenha vencido as dificuldades da vida e que não tenha áreas sérias de fraqueza no coração. Um homem humilde pede muita ajuda a outras pessoas. Porque ele reconhece que, embora ele dependa só de Deus para ter vida, por causa de Deus e do plano de Deus, a gente precisa uns dos outros no nosso caminhar. A gente precisa andar uns com os outros. E por isso um homem humilde, um homem que quer ser humilde, ele não passa dias e semanas sem falar com outras pessoas, sem pedir ajuda, sem pedir perspectiva. Sabe o que é pedir conselho, em última instância? Não é uma ordem que você recebe de alguém, é uma perspectiva que você talvez não tenha sobre uma situação. Você não sai comprando qualquer coisa na sua vida sem pedir conselhos. Você não sai tomando qualquer decisão na sua vida sem pedir conselhos. Não porque você vai ser controlado por outras pessoas, mas porque outras pessoas vão oferecer perspectivas que talvez você não tenha sozinho. Então você pede o conselho, você considera as perspectivas e você toma a decisão no final. E só você é responsável pelas consequências dessa decisão. Se você for sábio, você pede muitos conselhos, você pesa, você ora, e aí você vai onde o seu coração e a sua mente levam você aí. E você assume a responsabilidade. Se você tomou uma boa decisão, ótimo para você. Se você tomou uma má decisão, tudo bem, você vai sofrer e você aprende com isso. Da próxima vez você está mais forte para tomar uma decisão melhor. Um homem humilde é alegre, é cheio de esperança. Humildade não tem nada a ver com andar com um chicote, se batendo, ai, como eu sou horrível, como eu sou péssimo. Sabe, humildade traz libertação. Porque você fala e você não tem medo de expressar quem você está livre. Você não precisa fingir que você é uma pessoa que você não é. E você não é mais preso pelo medo.
Você é cheio de esperança. Você fala, por que eu estou lutando para ser humilde? Sabe, Deus vai usar a minha vida, porque Deus anda com os humildes e os contritos. Porque você está andando no caminho que é a fonte de todas as bênçãos. Você tem muita esperança de que as coisas vão dar certo para você. Você tem fé de que Deus está comigo e Deus vai me ajudar. Eu vou cair, sem dúvida eu vou cair. Mas Deus está ao meu lado e Ele vai me ajudar a levantar. Irmãos, a humildade é a chave de todos os tesouros dessa vida. Não há nada de bom que realmente seja bom que não venha da humildade. E eu queria perguntar a todos nós, como anda a nossa humildade? Como anda a nossa humildade um com o outro? A gente é facilmente ofendido. Sabe, um homem humilde não se ofende facilmente. A gente sabe que a gente é cheio de falhas mesmo. E as pessoas são cheias de falhas. Elas pensam coisas erradas a nosso respeito. Elas têm visão errada de nós mesmos. Mas a nossa humildade, à medida em que a gente luta para conquistá-la, nos dá segurança em Deus. E nos dá segurança também para a gente receber ajuda um do outro. E a gente admitir nossas falhas. E falar, é verdade, o que mais você vê sobre mim mesmo? Fala com amor, por favor, mas fala. Mesmo que não saia com amor, eu quero saber o que você pensa. Porque eu quero mudar. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Quando a gente ouve coisas uns dos outros que não saem da melhor maneira, a gente tem um piti, ou a gente, apesar de nos sentir feridos, ouve a mensagem, vai orar, vai refletir, e volta para a pessoa para dar um feedback. Ainda que o feedback em algum momento inclua, puxa, eu não gostei muito da maneira como você falou. Da próxima vez, se você falasse assim, isso ia me ajudar mais. Mas eu aprecio tanto que você teve a coragem de vir falar. Que você está se importando com a minha vida, porque eu quero ser mais parecido com Jesus. E se há áreas na minha vida onde eu não consigo enxergar sozinho, e você está me ajudando a vê-la, você é um instrumento de Deus para me ajudar na minha caminhada. Como anda a nossa humildade? Sabe, qual é a recompensa que os mansos podem esperar receber? Jesus fala aqui, os mansos, os humildes receberão a terra por herança. Em que sentido a gente pode receber a terra por herança? Será que a gente vai ser o dono aqui da ZL? Será que é isso que Deus quer dar pra gente? Pô, a gente passou pelo Itaquerão, eu quero ser dono dessa parte da ZL. De muitas maneiras, os mansos recebem a terra por herança. Os mansos recebem a terra por herança no sentido de que eles aprendem a apreciar aquilo que eles têm. Sabe, quando a gente aprende a se controlar, a domar nossas paixões, a gente acaba sendo agradecido pelo que a gente tenha, pelo que a gente recebeu de Deus. A gente pode ser mais agradecido do que alguém que tem muito mais, mas não aprendeu a domar suas paixões. E por isso que é mais. Não que a gente vê pessoas bilionárias por aí que não estão satisfeitas com o que têm. Os mansos podem receber a terra por herança porque aprenderam a ser satisfeitos. Os mansos recebem a terra por herança no sentido de que eles são filhos daquele que é o dono de toda a terra. E nós, ao aprendermos a andar com Deus e aprendermos a nos arrependermos dos nossos pecados, sermos batizados, nós nos tornamos filhos e herdeiros de fato de tudo que há de valioso, inclusive essa terra. Os mansos recebem a terra por herança no sentido de que eles compartilham a alegria de outras pessoas. Sabe, a gente aprende a domar nossos desejos e nossas emoções. Eu aprendo a me alegrar com a sua vitória. Se você teve uma promoção no trabalho, ainda que meu trabalho esteja horrível, eu consigo me alegrar com você. Eu consigo vencer a inveja e realmente pensar, puxa, meu irmão teve algo bom que ele recebeu. E a gente dessa forma multiplica a alegria entre nós. E consegue espalhar bênçãos que Deus nos dá individualmente, essas bênçãos se tornam coletivas. Os mansos recebem a terra por herança no sentido de que há uma nova terra esperando por nós. A gente não sabe se essa terra vai ser lá no céu, se vai ser aqui na terra ou em outro planeta. Completamente irrelevante essa questão. Mas há uma nova terra em algum lugar que Deus tem preparado para os mansos e para os humildes.
No entanto, há outro sentido em que os mansos receberão a terra por herança. Vamos lá em Provérbios 16. Provérbios 16, versículo 32. Todo mundo lá? Provérbios 16, 32 fala assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Sabe o que é mais difícil de conseguir? Não sou eu falando, só quero, vamos prestar atenção na escritura. É melhor ser paciente ou ser guerreiro? O que mais vale aos olhos de Deus? Controlar o seu espírito ou conquistar uma cidade? Vamos traduzir isso para o nosso dia a dia, não? Conquistar uma cidade, uma grande vitória. O que mais vale aos olhos de Deus? Ter uma grande vitória, conquistar algo que você está atrás de conquistar, um emprego melhor, um namoro, um casamento, um filho, alguma coisa que você quer muito na sua vida. O que vale mais aos olhos de Deus? Isso ou controlar o seu espírito? Provérbios está deixando claro, inspirado pelo Espírito Santo, mais vale controlar o nosso espírito. Mansidão é algo tão nobre, é tão poderoso, é tão magnífico a humildade, que ela nos traz os maiores tesouros da terra. A busca por humildade é a busca por aquilo que é mais valioso nesse mundo. E à medida em que lutamos por humildade, nós estamos lutando por aquilo que em si vale mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Eu queria concluir com uma história que eu li na internet há alguns anos. Na cidade de Nova York, de acordo com essa história, há 8 milhões de gatos e 11 milhões de cachorros. Quase a população de São Paulo inteira. Como em Nova York é do mesmo jeito que aqui em São Paulo, basicamente só concreto e aço, quando seu animal de estimação morre, não tem espaço no fundo do seu quintal para você enterrar ele facilmente. Então as autoridades cobram $50 para dispor do seu animal morto. E aí uma senhora decidiu empreender. Ela colocou um anúncio no jornal dizendo: quando seu animalzinho morrer, eu posso dispor dele para você por apenas $25. 50% de desconto. E aí ela ia a um brejó, ela comprava uma mala velha por $5 e ela ia para o metrô de Nova York, onde alguns anos atrás tinha muitos ladrões. E ela fingia não estar prestando atenção, se afastava voluntariamente da mala, quando de repente alguém pegava a mala e se mandava. E aí lucro líquido, $20 por animal. Imagina a surpresa desse ladrão ao chegar em casa e achar algo valioso e encontrar um animal morto, fedorento. Sabe, o que eu queria perguntar é, com quem nós temos nos parecido mais? Será que nós temos sido como esses ladrões de Nova York? Querido a felicidade, pegando atalhos, pegando o que mais parece próximo e fácil para a gente ser feliz. Vou pegar essa mala daqui. Sabe, os atalhos para a felicidade só geram frustração. É fedorento o que o mundo oferece para dar felicidade. Mas o caminho de Deus é correto, o caminho de Deus é sólido, o caminho de Deus é provado. Ele dá humildade, ele dá felicidade de verdade. Nós podemos nos curvar diante desse mundo e sermos homens e mulheres orgulhosos. Termos a pinta de espirituais vindo aqui na igreja, mas no dia a dia, quando a prova chega, nós falhamos em ser homens e mulheres verdadeiramente humildes. Ou então nós podemos abraçar esse conceito e, apesar de tudo que nos é dito, crermos que a terra, por herança, pertence aos humildes. Eu queria só, antes de terminar, recomendar um livro que se chama Humildade. O autor dele é Andrew Murray. É tipo André, com W no final, e Murray, M-U-R-R-A-Y. Esse livro tem me ajudado muito ao longo dos anos. Os ministros daqui de São Paulo estão lendo junto esse livro. E eu queria convidar a cada um de nós a ler esse livro também.
E queríamos convidar toda a igreja, depois, nesses próximos meses. O Claudinei tem o nome direitinho, se você não conseguir pegar agora, você pode pegar com ele depois. Mas nós queríamos convidar toda a igreja, em setembro, a fazermos um jejum juntos. E o jejum, depois de lermos esses princípios, meditarmos sobre eles em nossa vida, o jejum tem o objetivo de nós renovarmos nossos laços espirituais com Deus. Nossos laços de amor, nossa ligação com Deus. E também o objetivo de nós renovarmos nossos laços uns com os outros. E de nos recomprometermos com Deus e uns com os outros. E a chave para isso acontecer é a humildade. Então, muito obrigado, irmãos, pelo privilégio de poder vir aqui falar com vocês. A gente está sempre orando por vocês e, sem dúvida, a gente ainda vai se encontrar muitas vezes por aí. Obrigado.